Boa noite, rapazes e rapazas. Tô aqui com visual novo porque em tempos de quarentena a gente não pode sair pra cortar o cabelo, então dei um jeito aqui pra talvez não ter que me preocupar com ir no cabeleireiro até passar essa crise. Assim espero, pelo menos. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Color Out of Space, ou A Cor que Caiu do Espaço, filme de 2019 baseado num conto do Lovecraft. Filme que as pessoas estavam comentando bastante por ser super psicodélico, despertou meu interesse e eu peguei pra ver. Bom, o filme se passa numa cidadezinha rural, acredito que seja em Massachusetts, e quem mora numa casinha confortável nessa cidade rural? Ele mesmo, Nicolas Cage. Ele vive com a esposa, a filha e os dois filhos, e o cachorro, e as alpacas. Ele tem um criadouro de alpacas por algum motivo. E vive uma vida bastante pacata. Até que um meteoro cai no quintal dele. Um meteoro que supostamente emite uma cor que ninguém jamais viu. Só que no caso do filme é uma luz meio rosa, meio roxa, assim. Essa é a cor que caiu do espaço. E que começa a lentamente afetar o bioma em volta da casa e também a própria família. Só de falar assim, eu acho que já dá pra perceber algumas das semelhanças que esse filme tem com filmes que eu mesmo comentei já nesse canal, como por exemplo Aniquilação, que é um filme com uma premissa até similar. Tem uma zona meio afetada por aliens nos Estados Unidos, sei lá, em algum lugar no mundo, não lembro. Mas que ele está afetando o ecossistema local e as coisas não funcionam muito bem, não é muito que nem no resto da Terra. E tem uma coisa nesse filme, no Color Out of Space também, bem parecida, de animais que fundem características. Tem um louva-a-Deus que tem asa de borboleta, assim como no Aniquilação tem um cervo que tem flores e folhagem nos chifres, e também tem um urso que parece um jacaré, que parece sei lá o que fala com voz de humano. E esse filme segue essa pegada. E também tudo é meio rosa. E isso também me lembra o Mandy, que também se passa num lugar ermo, numa cabana no meio do nada. Também tem o Nicolas Cage, também é super psicodélico. Também tem uma vibe surreal, bizarra, e tem uma paleta de cores similar. Então, assim, até aí o filme não é super original. É, mas, enfim, talvez esses outros filmes tenham bebido água do Lovecraft também, não sei. Eu não li o conto do Lovecraft, então não sei. Eu falei curta do Lovecraft, mas cedo é conto, tá? Um continho do Lovecraft, que ele não era cineasta. Mas, o que eu posso falar sobre esse filme? Eu posso falar que ele é um exemplo, eu diria, de muito estilo para pouca substância. Porque realmente o filme é visualmente cativante. Não é a coisa mais fina do mundo. Por exemplo, Mandy é um filme muito mais esteticamente aprazível, muito mais meticuloso, assim, a produção super autoral. Esse é mais um abuso, assim, de filtros e vamos botar tudo meio rosa aqui. Um efeito rosa, um efeito roxo, uma luzinha rosa, um efeito luminescente roxo. E funciona, assim. Tem muitas cenas que são bem bonitas de se ver, mas também não é super destacado, sabe? Não me marcou, ainda mais considerando que já existe Aniquilação, já existe Mandy. Eu gosto muito do Mandy e não gosto tanto da Aniquilação, né? Quem viu os vídeos sabe. Mas, quanto à história em si, também é parecida, né, com essas obras que eu citei, quer dizer, principalmente com o... Qual o nome? Com a porra do Aniquilação, que por sua vez parece o Stalker, do Tarkovsky, que é o melhor filme desses três aí. Só que ele não me prendeu, assim. A história, os personagens, acho que é o maior problema. Eles não são interessantes. Você não se investe muito neles. Eles não têm nenhum carisma, assim. E isso se deve muito às atuações, eu diria.
mas a gente vai chegar nesse ponto mais tarde. É, então você não tá ali muito envolvido no arco deles. Inclusive tem um cara que é meio que um pseudo-protagonista, que é um hidrologista que veio para mapear o terreno para uma hidrelétrica que eles vão montar nessa cidadezinha. E ele meio que é o protagonista, mas ele não é, porque ele chega no início, conhece a família, ele desaparece por muito tempo, ele volta no final para ser o herói. Tipo, ficou muito estranho isso, a distribuição de tempo dos personagens, e eles designaram um cara como protagonista que é um cara que não tem personalidade basicamente nenhuma. Se, os, se a família principal já é meio desinteressante, esse ideologista ele nem tem qualquer princípio de personalidade. Então, isso puxa o filme bastante para baixo. O ritmo do filme é enfadonho, o filme é lento, é arrastado, ele não me prendeu, eu boiei um pouco, assim, me distraí bastante. O filme também, ele... A progressão dos eventos, até por ser um pouco derivativa, como eu falei, ela não engata muito, assim, sabe? O filme só começa a ficar minimamente interessante mais pro final, quando já deu merda caótica federal, assim, que basicamente esse meteoro soltou alguma coisa ali que tá meio que fazendo uma terraformação daquele ambiente para se adequar, talvez, aos parâmetros do mundo bizarro do qual esse meteoro veio. Então as criaturas começam a se fundir também. O filme lembra bastante o The Thing, o Enigma de Outro Mundo, porque também tem aberrações, versões deformadas de animais e de pessoas super grotescas, assim, também, tipo, é uma coisa bem nojentinha, assim, tipo, intencionalmente e tal. E, e isso vai também afetando não só, tipo, fisicamente as coisas e as pessoas, como também mentalmente. O personagem do Nicolas Cage, na verdade, como é o Nicolas Cage, você nunca sabe se ele tá maluco no filme ou se é só ele mesmo e tal. Mas, na verdade, ele passa por uma deterioração mental gradual ao longo do filme e, e as coisas vão indo assim, no final todo mundo tá completamente maluco, a filha dele que é meio Wiccan tá fazendo os rituais dela e o filho entra num poço para salvar o cachorro que virou um monstro e a mulher, spoiler, se fundiu com o filho mais novo, que é o molequinho da Maldição da Residência Hill, diga-se de passagem. E aí no finalzinho até que é legal, vamos ver o circo pegando fogo, assim, enquanto esse hidrologista que chega de paraquedas tenta amarrar as pontas, assim. Mas toda a progressão que leva a isso é lenta e sem rumo, assim, uma coisa vacuosa, sabe? Eu não consegui entrar no filme, assim. Eu nem sinto que tem muitos pontos a se entrar em muito detalhe, assim. É um filme bonito, mas não tão bonito, com uma história que a gente já viu algumas vezes, com um diálogo meio infanto-juvenil também. Não me pegou, assim, as falas são toscas, parece meio adolescente o diálogo. O humor acho fraco, assim. A interação da filha com o irmão e da filha com o ideologista, tipo, é uma coisa muito forçada, não gostei. E é isso, ele tem uma cadência que não flui. Então foi uma experiência truncada ver esse filme. E olha que eu gosto de filmes mais bizarros assim, que não necessariamente tem um ritmo frenético hollywoodiano, mas esse não deu. Acho que foi uma falha técnica mesmo, de como criar um passo bom assim. Então acho que eu vou pular direto para os critérios, talvez esse vídeo fique bem curto. Atuações e credibilização de personagens. A credibilização de personagens não tem nem como avaliar muito objetivamente, porque como parte da trama, esse meteorito afeta a mente dos personagens, eles começam a fazer coisas sem sentido e até aí tudo bem. Então não tem como avaliar. As atuações, é isso, os atores, além do Nicolas Cage, os atores não têm carisma nenhum, nunca ouvi falar em quase ninguém, eles são só meio pessoas quaisquer que não têm presença, isso prejudica demais o filme. A esposa do Nicolas Cage no filme, qual é o nome da atriz?
Jolie Richardson, ela manda bem. Ela tem um pouquinho mais de alcance do que as outras pessoas. E o Nicolas Cage tá full Nicolas Cage nesse filme, assim, o cara tá completamente caricato. Eu acho que o diretor falou, cara, vai até o limite. Isso é divertido, assim. É legal ver o Nicolas Cage despirocando um pouco. Mas, assim, um filme tipo Mandy, você vê o Nicolas Cage mais solto, assim, mas não no nível tão ridículo quanto nesse filme, assim. Tem que maneirar. Filmes como Coração Selvagem, David Lynch e Mandy são exemplos primordiais de como utilizar esse espécime raro que é o Nicolas Cage. Nesse filme passa um pouquinho, fica uma coisa muito caricatura do Nicolas Cage, mas mesmo assim é o destaque dramatúrgico da parada, porque o resto é muito sem graça. Vou dar uma nota 5.4 para esse critério. Violência e efeitos especiais. Efeitos especiais são bons, muito efeito prático. As criaturas não são tipo CG, são realmente coisas físicas que existem ali, animatrônicas. São interessantes, assim. Os efeitos especiais, quando vira muito CG, eu já não curti muito, assim. Tipo, tem umas luzezinhas que não ficou tão bom. Acho que pode até ficar bom. Eu não sou um cheetah anti-CG, sou anti-sangue CG e CG mal feito, assim. Mas ficou um pouquinho deslocado o ambiente, não ficou tão bonito, assim, quanto poderia ser. Mas enfim, os jogos de luz são legais, as sombras e a névoa e, e esses efeitos práticos, as criaturas são bacanas. A violência existe, né? Tem cabeça explodindo, volta e meia. Tem a fusão das criaturas já é uma coisa bem grotesca, bem The Thingiana, bem Carpenter, bem Cronenberg de certa forma também. Esse apelo ao físico grotesco, talvez esteja forçando um pouco a barra, mas enfim. E. Não tô não. Essa parte não dá pra criticar muito não. Apesar de alguns efeitos não terem me satisfeito, no geral é bem feitão. Dá uma nota 7.7, 7.8. Critério, susto e terror psicológico. Susto, tem uns sustos meio baratinhos, nada muito eficaz. Terror psicológico, fraco, assim, filme meio genérico. Essa trama não traz muito nada de novo. E as coisas, tipo, beleza, não precisa explicar tudo, mas também fica um pouco arbitrário, porque o hidrologista sobrevive misteriosamente. Então você não sente muito risco, é muito aleatório quando dá merda com alguém, sabe? Então, o terror não pegou muito. É um clima leve por acidente, acho que ele quer ser pesado, mas ele é meio leve, meio família, meio infanto-juvenil, como eu falei. Esse critério eu vou dar um 4 e... Cara, eu não vou recomendar esse filme nem pelo fator estético, porque tem filmes que obsoletam. Você vê Mandy, M-A-N-D-Y. É esse filme que a gente até tem a nossa crítica em grupo, antes da pestilência tomar conta da Terra. E esse é um filme que tem uma ambientação muito parecida, tem o Nicolas Cage numa performance melhor, tem uma história muito mais interessante, personagens muito mais interessantes, visuais muito mais interessantes, muito mais bem feito, muito mais bem dirigido, uma direção de arte muito mais foda. Veja Mandy, não veja A Cor Caiu do Espaço, é um desperdício de tempo, um filme chato, desinteressante, assim, apesar de todo o floreio. E galera, a gente se vê no próximo vídeo. Vibes carecas por um tempo. E fiquem ligados, pô, se algum de vocês quiser dar uma sugestão, tô aceitando porque o poço aqui tá secando. Não tá saindo mais filme novo de terror porque essa epidemia, essa pandemia afetou todo o modelo industrial, a produção e lançamento de filmes. O Lugar Silencioso 2, que ia sair há quase um mês atrás, foi adiado até o segundo semestre, então a gente está meio refém das coisas antigas e prontamente disponíveis. Então qualquer sugestão é bem-vinda. João Lopes, eu sei que você ainda assiste os vídeos, apesar das nossas diferenças. Então pode soltar uma recomendação aí. Thiago Albuquerque, meus amigos da vida real também. Tamo aí, valeu, gente. Abraço. Espero que tenha gravado. Gravou.